Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino e eu estou aqui com você para falar de coisas legais, especificamente para falar sobre como gerenciar a sua lista de leitura ou todo o conteúdo que você precisa ler. Como você faz? Você usa o Goodreads? Você usa o Scooby? Eu gosto dessas duas plataformas, elas são legais, mas elas não atendem todos os casos de uso. Elas são muito boas para gerenciar suas leituras de não ficção, literatura, coisas desse tipo. Mas quando a gente fala de leitura de textos científicos, de artigos, lá não dá para você adicionar um artigo científico até onde eu sei. E aí, hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma ferramenta que é super útil para gestão de literatura, gestão de coisas que você precisa ler, de bibliografia, de um trabalho científico que você teve que fazer lá na escola ou durante a graduação, ou enfim, outros níveis de estudo que você perseguiu durante a sua vida, né? E provavelmente você deve ter conhecido ferramentas como o Zotero, né, para fazer pesquisa, ou mesmo o Mendeley. Não é Mendeley, né? Mendeley é outra coisa. É Mendeley? É Mendeley. Então tem lá a ferramenta de gestão de literatura, né? E aí acho que o Zotero é o mais popular. Eu imagino que ele é open source, mas durante a minha jornada acadêmica eu acabei usando muito o JabRef, que é open source, FOSS, né? Você consegue baixar ele facilmente e ele é super simples de usar. Eu sei que ele tem menos funcionalidades do que o Zotero, mas ele é bom o suficiente, ele me atende. Então, basicamente como funciona? Você vai lá, você baixa ele, tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac, aí você instala ele e aí quando você abre ele é uma coisa super simples de se usar. Parece um pouco assustador no começo, mas não é não. Tudo que você tem que fazer é começar abrindo uma nova biblioteca. Então quando você abre, ele vai vir como Untitled, e aí você, sei lá, só dá um Ctrl S para salvar, e você pode salvar isso como um arquivo BIB. Eu vou entrar nesse ponto em breve. Eu vou falar para você o que é um BIB em breve. Mas enfim, referências.bib aqui. E salvamos. Aí como que faz para você adicionar uma leitura ou alguma coisa do gênero? Bom, super simples. Vamos dizer que um dia você estava lá na Amazon e aí você encontrou um livro legal. Sei lá, The Logic Manual, do Halbeck. Então tem The Logic Manual, Volker Halbeck. E aí, tipo, você não quer esquecer. Pô, tu pode pegar, adicionar isso na sua lista de desejos e um dia, quando você visitar a sua lista de desejos, você vai lá e vai revisitar e rever. Mas você pode deixar isso num lugar onde você vai ver com frequência, que você vai visitar com uma certa recorrência, né? Então aí você vem em todos os detalhes, você vai copiar aqui o ISBN dele e aí você vai adicionar aqui, ó, usando nova entrada. Tem a opção de usar o ISBN, colou o ISBN, gerar, pronto, ele gerou um registro. Ele gerou um registro para você e você pode editar esse registro, fazer chaves de citação, enfim. Se você usa o LaTeX ou se você já usou, enfim, você pode usar essas chaves de citação para colocar isso dentro de um documento que você está escrevendo e aí, quando você compilar o seu documento escrito, ele vai preencher informação dentro do seu documento usando essas chaves de citação. Pode ser que eu faça isso em outro vídeo, porque eu sei que pelo próprio OrgMode já dá para você fazer o uso dessas chaves de citação, OrgMode do Emacs. Mas enfim, a ideia aqui mais geral é só tipo, de juntar coisas que você gostaria de ler, uma base de conhecimento, ou mesmo uma base de leituras para um trabalho científico, né? E é isso vira um registro. Na prática, esse registro ele vai ser construído como uma fonte do BibTeX, que aí é tipo uma das formas de se guardar referências bibliográficas que são nativas do LaTeX, que
é uma linguagem tipográfica para você construir documentos. Beleza. E aí, se você reparar, a estrutura dele é bem similar a um JSON, ou um JSON, ou um JSON, né? Que é um banquinho de dados, um arquivo que representa uma espécie de banco de dados, né? E aí vai estar lá tudo bonitinho, o autor, quem publicou, o título, o ano, né? O endereço, o próprio ISBN que a gente usou e tem alguma nota aqui. Aqui dentro do JabRef tem algumas ferramentas interessantes que você pode, por exemplo, ranquear, né, por grau de importância. Então, tipo, eu preciso muito ler isso. Aí você vai lá e usa um sisteminha aqui para ranquear. Ou você pode falar que você leu ou que você só deu uma olhada por cima do documento, enfim. Ele é útil também para você olhar, para você gerenciar artigos científicos. Então ele é um pouco mais geral do que você usar um Goodreads, por exemplo, né? Então, sei lá, se eu vir aqui em astrofísica, eu não sei nada sobre astrofísica, eu posso pegar 2025 aqui para pegar alguns artigos, sei lá, vamos aqui, 2024 no caso, peguei o mês 2, aí tem esse artigo legal aqui, quando eu clico nele, eu tenho o DOI. Aí eu posso copiar o DOI, eu posso voltar aqui, ir para DOI, colei, gerar, e aí de novo ele vai gerar um registro dentro do meu banquinho, né? Então, é bem legal porque ele busca para você, ele consolida para você, né? Outras coisas que você pode fazer também é usar, aqui acho que eu não tenho, mas é possível adicionar fichamentos aqui. Não é o que eu costumo fazer, eu não costumo fazer fichamentos dentro do JabRef, mas tem como você até adicionar uma aba de anotações, né? Mas é isso. É basicamente isso. O JabRef é um gerenciador ali para você e você pode usar de muitas formas. Não tem como esgotar tudo que pode ser feito usando o JabRef e nem é essa a ideia principal. Eu não quero esgotar o que pode ser feito aqui. Mas o JabRef ele tem uma documentação extensa com todas as funcionalidades que existem dentro dessa ferramenta aqui. E é basicamente isso. Mas se você quiser fazer isso dentro do Emacs, se você não quiser usar essa ferramenta JabRef para fazer essa consolidação, essa gestão das suas leituras, a gente pode sim usar o Emacs. A gente pode usar uma ferramenta que se chama eBib. Ela sozinha não vai fazer tudo. Ela não vai ir lá e buscar para você referências. Ela não vai consolidar, criar registros dentro do seu arquivo. Mas o eBib ele é muito bom para organizar arquivos que são BibTeX, né? Que é muito bom por si só. E ele é super simples e fácil de se usar. Eu vou mostrar para você como você pode usar ele. Eu vou mostrar para você como você pode, inclusive, usar uma outra ferramenta para buscar essas referências para você também. Então vamos lá, super rápido, super simples. Dentro do eBib, você vai poder usar essa parte de instalação que já está disponível aqui, né? The easiest way to install is to use Melpa. Então, basicamente, você vai abrir o seu Emacs, e aí aqui tem a minha colinha, né? E a gente vai então para as configurações. Espaço Enter aqui do meu lado, e aí eu vou fazer aqui, ó, gestão de citações. Você vai fazer use package ebib e já era. Simples assim. Meta-X eval buffer. Não se esqueça que você deve ter o Melpa como uma das fontes de pacotes do Emacs dentro do seu Package Archives. Então, por exemplo, se eu vir aqui em Package Archives, a gente tem aqui, ó, na linha 49 a adição do Melpa no Package Archives. Boa. Então, aparentemente, ele instalou aqui o eBib, né? Ele tem algumas variáveis importantes. Então, por exemplo, se você for aqui, eBib, né? Ctrl HV, vai procurar por eBib, e aí ele tem várias variáveis, mas você pode
definir aonde encontrar referências bibliográficas. Então, ebib files ou directory. Então, ebib notes directory, default directory, e aí vai ser o diretório default do ebib. Então, a gente vai definir essa variável. Então, aqui rapidinho, custom ebib default, não completa quando eu coloco aqui. Bom, no meu lugar aqui eu costumo usar o till /repos nodes bib, tá? É o que eu costumo fazer. Vamos ver se vai dar certo. Levar o buffer, boa. Deu erro porque faltou um parênteses. O buffer, deu certo. Isso significa que toda vez ele vai procurar por arquivos de referências bibliográficas aqui, tá? O que provavelmente vai acontecer é que eu não tenho nada nesse lugar. Então vamos dar uma olhada lá. Repos, notes. Aqui não tem nada. Então vamos criar um diretório bib para não ter problema. Bib, boa. Legal. Então agora quando eu fizer eval buffer, deu certo. E aí agora o que a gente tem que fazer é metax ebib, e ele vai abrir aqui para você esse gerenciador super simples de bibtex. Quando a gente aperta o O, ele vai procurar um arquivo. E ele já procurou direto no repos nodes bib, que é onde eu deixaria as minhas referências bibliográficas. A gente vai criar uma nova que a gente vai chamar de references.bib. E aí eu vou salvar ele. Quando você quiser adicionar uma nova referência, você tem que ter essa referência bibliográfica dentro do teu QRing, ou no teu Ctrl+C ali, no teu buffer ali para você colar aqui. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, algo que já está feito. Eu vou pegar esse bibtex source e eu vou copiar ele. Ctrl+C. Aí eu vou voltar aqui e vou apertar Y. Ele já vai criar para mim usando todas aquelas informações. Boa, muito legal. O problema aqui é que ele serve para editar, ele serve para referenciar, mas tem o desafio que você não consegue buscar. Mas não tem problema. Por quê? Porque o próprio manual do ebib te ensina. Então se você apertar Ctrl H, Shift R e procurar por ebib, você vai na seção especificamente de Importing bib text entries. Aí você vem aqui, ó, Integration with the Biblio package. E aí tem aqui um trechinho específico que fala como você pode fazer importações. Então é só copiou, colou, ebib biblio. Lembre-se de ter um use package biblio aqui, né? Super importante, super fundamental. E aí você dá um eval buffer. Ele fez o download, ele vai falar aqui que package ebib biblio is unavailable. Faz sentido, você vai só colocar ensure nil aqui, e aí você não vai ter esse erro, porque aqui ele está procurando o ebib biblio no repositório de pacotes, mas isso não existe, isso é meio que uma extensão do próprio ebib. Metax eval buffer não vai dar erro aqui, eu acho. E aí quando você aperta ebib, olha que legal, você vai apertar Shift B e ele vai pedir para você um DOI. Vamos pegar o DOI desse cara aqui, ó, que a gente anotou, para você colar no mini buffer, Ctrl Y, apertou Enter, ele vai procurar lá no DOI. Database not loaded. Deu erro porque eu preciso ter uma base de dados aberta, então abri o ebib, apertei O, procurei ali meu arquivo de referências. Agora sim, quando eu apertar Shift B, eu vou apertar para cima aqui, porque ele vai pegar do contexto a última coisa que eu colei, né? Se eu apertar Enter, ele já vai e adiciona para mim. Agora, uma coisa que eu não gosto, essa primeira coluna do ebib, por padrão, é a chave de citação, é a citation key. Eu gosto de fazer citation key como sendo algo
que fale, tipo, nome do autor, ano. Basicamente isso. É o padrão que eu gosto, é o padrão usado no JabRef. Eu sei que tem outros padrões, tem pessoas que preferem outras coisas. Então aí o que eu faço aqui é o seguinte, Shift E, eu vou trocar aqui para nome do autor, então acho que é Paula e muitos outros, né? Então Wolf, só o nome do primeiro autor aqui, sobrenome, aliás, e o ano, 2024. Pronto. Era, Ctrl XS, salvei e aí ela vai estar aqui. Para editar campos diretos, você só aperta E. Apertei E, eu posso editar. E aí, se eu quiser editar especificamente esse campo de ano, eu posso só apertar E de novo, já era. Tem como fazer outras coisas aqui também, mas acho que o principal é esse. Na verdade, uma coisa super legal de saber é que a conferência de Emacs vai acontecer nos próximos meses, no próximo mês, eu acho. E aí você pode, inclusive, ir lá na conferência de Emacs e prestigiar o escritor desse pacote. Então, Emacs Conference. Porque ele vai falar disso. Ele vai falar especificamente do eBib. Então vai lá, vai ter outros talks também, enfim. Eu tô meio que queimando a largada aqui, mas é porque eu achei muito legal, eu tava explorando um dia, eu falei, porra, foda. Legal. Tem uma coisa que é importante, a busca com o B maiúsculo é só pelo DOI. Então isso significa que só busca por artigos científicos ou se calhar que o livro que você está consultando, que você quer guardar ali na sua lista de leituras, ele tem um DOI, né? Se você quiser adicionar a capacidade de buscar por livros, eu acabei descobrindo uma extensão para o Biblio, que é o Biblio Open Library, e aí eles usam a API do Open Library para buscar por livros. Então é super fácil de instalar. Aqui não vai funcionar se você copiar isso diretamente, mas vamos lá, vamos debugar junto. Então eu estou aqui no Biblio, eu vou adicionar o Open Library, eu vou apagar isso e aí, para você ter o mesmo erro que eu tive em algum momento da minha vida, eval buffer. Então ele vai falar aqui, ó, supported keywords, é um erro do use package no caso, né? Ele fala que ele só pode URL, branch, main file, VC backend, etc, né? Provavelmente VC backend você poderia falar git e tal, mas é mais fácil você colocar aqui, ó, URL, porque URL é aceito, né? Aí você vem aqui com esse aqui e cola aqui, obviamente entre aspas, salvou, eval buffer, ele vai tentar usar. E aí, se tudo der certo, ele instalou, né? Ele instalou o pacote e ele instalou diretamente do GitHub. Então você consegue instalar pacotes dentro do Emacs direto do GitHub. Obviamente, tome cuidado porque você pode baixar algum conteúdo malicioso. Eu dei uma lida no código, vi que parece bom o suficiente, eu já testei e funciona, tá? Legal. Então, se tudo der certo, ele fala que lá no menu do MetaX vão aparecer funções interativas. Pode ser o Biblio Lookup ou o Open Library Lookup. Então, MetaX, Biblio Lookup, eu tenho apenas 1, 2, 3, 4, 5 backends. MetaX Open Library não está funcionando. E agora, o que a gente faz? A gente pode testar uma outra alternativa. Então, eu vou fechar o Emacs e eu vou abrir ele de novo. E aí vamos ver se vai aparecer lá. Biblio Lookup. Só tenho 5 backends, deveria ter o Open Library que não está aparecendo. Nesse caso não tem problema, porque você também pode usar MetaX
o package vc install. Vou tirar as aspas. Yes. Está instalado. E agora, se eu fizer bibliolookup, agora tem 6. Então parece que a melhor estratégia para se instalar é usando o package vc install. Se eu vir aqui em Open Library, agora a gente pode buscar por um outro livro, então. Vamos fazer um teste? Eu vou lá na Amazon, um livro que eu acho legal, Giving Reasons. Giving Reasons. An extremely short introduction to critical thinking. Então, vou pegar aqui esse ISBN 13, vou colar. Ele vai buscar lá na biblioteca, acho que deu algum erro, vou testar de novo. Eu acho que é porque eu coloquei traço ali e ele teve dificuldade de encontrar. Vamos testar novamente. Tem espaço depois também aqui, ó, tá vendo? Não tá dando certo este. Vamos tentar um outro livro, então. Então, Open Library, lookup, Ctrl Y, vou tirar aqui. Vou tentar um outro livro. Text, Open Library, lookup, Ctrl Y. Aqui, esse foi. Ele achou esse livro. Agora o outro ele não achou, Giving Reasons. Suponho que é porque nas fontes que ele utilizou, ele não encontrou. E aí uma das coisas que são interessantes é que você pode copiar, né? Ou apertar só Ctrl W. Quando você aperta Ctrl W, ele fala que matou o BibTeX, a entrada de BibTeX aqui. Mas não é que ele matou, é só que ele fez uma espécie de Ctrl X, né? Então se eu for lá em ebib, referências, e eu apertar Y, o que vai acontecer é que ele copiou de lá do Open Library e você vai ver que é extremamente semelhante. Deixa eu matar esse log aqui. Então, por exemplo, esse aqui está um pouco mais completo, que eu acho que é a diferença de fonte que ele está usando para consolidar. E aí tem esse aqui, que é um pouco menos completo. Mas na prática funciona. Você consegue ver isto, né? Tá, e daí? Por que isso é legal? Poxa, isso é legal, dentro do Emacs, pelo menos, para você gerenciar suas leituras. Então é isso. É um vídeo super simples sobre como você consegue gerenciar a sua lista de leitura. Se você quiser saber como você pode pegar esse bib e inserir ele como uma fonte, um banco de referências para um arquivo do org-mode, me fala, deixa aqui nos comentários. E se você não quiser saber, não tem problema, porque provavelmente é isso que eu vou fazer no próximo vídeo também. Então até a próxima, muitíssimo obrigado pela sua atenção e tchau!